Irmãos e irmãs, glória a Jesus. Quero convidar a igreja a abrir comigo Apocalipse, capítulo 22 e verso 12. Apocalipse, capítulo 22 e verso de número 12. Glória a Deus. Depois iremos ler em 1 João, capítulo 5 e verso 7. Apocalipse, capítulo 22 e verso 12. Depois 1 João 5 e 7. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Os irmãos podem tomar assento. Vamos ler assentados mesmos 1 João, capítulo 5 e verso 7. 1 João, capítulo 5 e versos número 7. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: pois há três que dão testemunha no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Vamos ler novamente. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são. Meus irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração, que era para ser ministrada domingo. Bem, disse o pastor Tiago que era para ser domingo. Essa mensagem era para domingo. E por essa razão a igreja estava, desejosa de ouvir o pastor local na quarta-feira. Aí ele falou: não, irmão, se fosse para domingo, Deus não tinha tomado a igreja com a sua glória. Aí ele não teve como, ele me convenceu que a mensagem era para hoje. Glória a Jesus. E o que Deus colocou no meu coração era relacionado ao Dia dos Pais. Falei: Senhor, Dia dos Pais, dá uma mensagem. Deus me deu uma mensagem referente a pai. E se nós olharmos pela Bíblia, irmãos, nós iremos ver a história de vários pais. Nós podemos ver a história de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que também era um pai, que depois que cometeu o pecado de sair da batalha e ficar em casa ocioso, e acabar cobiçando Batseba e cometendo pecado com Batseba, e também um assassinato inerente a todo esse contexto histórico da Bíblia,
nós vemos que começou a acontecer algumas coisas na casa de Davi, aonde seus próprios filhos entraram em contenda e um matou o outro. Nós vemos que um dos filhos entrou em rebelião contra o próprio Davi. A Bíblia nos mostra a história de José, um homem que casou com Maria, que passou a sua vida ensinando a Jesus o ofício de carpinteiro. Jesus aprendeu com José o ofício de carpinteiro. A Bíblia não fala muito sobre José. Depois dos 12 anos de Jesus, quando José e Maria estavam buscando Jesus no retorno para a sua casa, até que voltaram a Jerusalém, e depois viram que Jesus estava conversando com as autoridades. A Bíblia não fala mais sobre José, mas José foi um homem presente na infância e no desenvolvimento da profissão que Jesus exerceu até o início do seu ministério. A Bíblia nos fala sobre vários pais no decorrer da história. A Bíblia nos fala sobre Moisés, que teve a responsabilidade em seus ombros, como pai de uma nação, em guiá-los para o caminho que Deus havia determinado à terra prometida. A Bíblia nos fala de Abraão, que é considerado como o pai da fé. E nós podemos ver no livro de Hebreus, que fala diversos momentos onde Abraão ele se destaca como o pai da fé. Hebreus 11, a Bíblia está nos ensinando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ali no decorrer daqueles versículos vai falando sobre a fé, e Abraão ele é citado como o pai da fé. Glória a Jesus. Então a Bíblia, irmãos, ela fala diversos pais, homens que foram importantes na vida dos seus filhos, outros nem tão importantes, pais que eram reis de Israel, que deram mau exemplo aos seus filhos, pais que deram mau exemplo no trato das coisas celestiais, que deram mau exemplo quando todo mundo estava desobedecendo a Deus, seguindo aquilo que o rei estava fazendo, e os pais dando mau exemplo para os seus filhos. Nós podemos ver que na Bíblia existia um pai que era um profeta, que era um sacerdote, chamado Eli. E este pai, quem sabe no início até ele era um bom exemplo, mas depois, quando ele foi perdendo a sua intimidade com Deus e a responsabilidade de ensinar os filhos, nós vemos que os filhos de Eli fizeram coisas terríveis no período em que Eli estava sendo o líder de Israel. Aquele pai falhou com os seus filhos, porque no livro de Deuteronômio a Bíblia nos mostra que Deus determina que os pais ensinassem os seus filhos a lei do Senhor, onde diz: amará, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e isto inculcarás na mente dos seus filhos, quer assentado, quer deitado, quer caminhando. A Bíblia ensina isso, e Deus havia determinado para que os pais fizessem isso com os seus filhos, para que a lei do Senhor não estivesse somente na mente, mas também estivesse no coração. E ele falhou em cumprir este mandamento divino, aonde nós vemos as consequências das ações dos filhos de Eli, a ponto de levar a arca da aliança
para o campo de batalha, perderem a batalha e a arca da aliança serem capturada pelos seus inimigos. Então nós vemos, irmãos, no decorrer da história bíblica, exemplos de bons pais e exemplos de maus pais. Agora, todo pai, ele está sujeito à sua natureza. A Bíblia fala no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 14, que nós somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência, quando esta nos atrai e seduz. Todo pai, ele é um ser humano sujeito às paixões deste mundo. Todo pai é um ser humano que tem as suas debilidades, que tem as suas qualidades, mas também tem as suas debilidades. E aonde está o exemplo de um bom pai? É aquele que ele é autêntico. E o que é ser autêntico? O pai ou a mãe, ele não é perfeito. Autêntico é exatamente reconhecer que não é perfeito, reconhecer o seu erro e poder corrigir a sua rota, se preciso for, ao errar nas suas atitudes, pedir perdão para o seu filho. Isso é ser um pai autêntico. Muito bem. Agora, por que os pais erram? Porque os pais estão sujeitos à natureza pecaminosa. Por que o ser humano ele erra? Porque o ser humano está sujeito à natureza pecaminosa. Por que o filho, por que a mãe, por que todos os seres humanos estão sujeitos a errar? Porque nós estamos sujeitos a essa natureza pecaminosa. Enquanto o Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele tenta nos convencer a nos atrair para Deus, nos convencer das nossas falhas, nos convencer dos nossos pecados, mostrar pela palavra de Deus aonde nós estamos errando, mostrar pela palavra de Deus aonde nós precisamos melhorar. Este mesmo Espírito, como diz no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, que a carne e o Espírito Santo militam entre si. Este mesmo Espírito tenta nos convencer e nos guiar, e nos empurrar, e nos atrair para a presença de Deus, nos atrair para as coisas celestiais. E de outro lado temos a natureza pecaminosa que tenta nos atrair para as coisas do mundo. Quando o apóstolo Tiago fala em Tiago capítulo 1, verso 14, quando nós recitamos aqui que somos engodados pela nossa própria concupiscência, isso significa que o diabo utiliza o mundo para nos atrair a afastar de Deus. O diabo tem em nós algo que beneficia a ação dele, que é essa nossa natureza pecaminosa que nos impulsiona, nos atrai a nos afastar de Deus. Por isso que em Gálatas capítulo 5, verso 17, a Bíblia fala que o Espírito e a carne militam entre si. O Espírito puxa para as coisas celestiais e a nossa natureza puxa para as coisas do mundo. E há uma guerra interna. Por isso que o pai não é perfeito. O pai pode, no momento em que está com a cabeça cheia com os problemas do dia a dia, cometer um erro, cometer uma falha, repreender o filho no momento errado, no momento da ira. Mas aquele pai que ele é humilde, ele reconhece o seu erro, ele vai lá, pede perdão para o seu filho, porque ele sabe que ele errou, e isso é ser autêntico. Agora, existe um pai, e a Bíblia nos mostra, irmãos, que este pai, ele é perfeito. A Bíblia nos mostra que existe um pai, aleluia, que este pai, ele nunca falha, que este pai, ele é amoroso, que este pai, ele perdoa,
que este pai, ele se preocupa com seu filho, que este pai, ele entende a situação que o seu filho está passando. O pai humano, muitas das vezes, às vezes não consegue enxergar o que o filho, a filha está enfrentando, mas este pai que a Bíblia está falando, a Bíblia fala que ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso assentar, ele conhece o nosso andar, ele conhece todos os nossos caminhos. E nós lemos aqui em 1 João capítulo 5, verso 7, que diz: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra que é Cristo e o Espírito Santo. Aleluia! E o amor desse Pai é tão grande, irmãos, que a Bíblia nos mostra num versículo muito conhecido, até mesmo pela criança mais nova que participa da escola bíblica, que é João 3,16. Qual é o versículo? Vamos ler todos juntos, falar todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é este, irmãos? Que amor é este? Aonde o pai que foi ofendido é aquele que sacrifica o seu único filho para poder perdoar e remir todos aqueles que lhe ofenderam e todos aqueles que iriam lhe ofender, que sequer tinham nascido ainda. Que tão grande amor é esse? Nós vemos, irmãos, pela Bíblia, que Abraão, considerado pai da fé, ele já partiu. Nós vemos pela Bíblia que Davi, um pai segundo o coração de Deus, ele já partiu. Nós vemos que os pais que oraram para que os seus filhos pudessem usufruir dos benefícios da terra onde Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, quando eles estavam cativos na Babilônia, esses pais, alguns deles, viram seus filhos usufruírem deste benefício. Nós vemos que todos esses pais já passaram, todos os pais da época de Jesus já passou. Aquele pai, o centurião, que chegou para Jesus, pediu pela sua filha que estava enfermo, e quando Jesus ele vai para lá e diz: olha, mestre, não vá, porque eu não sou digno que entres na minha casa. Agora eu sou homem sujeito a autoridades e tenho homens sobre mim autoridades, e quando eu digo para um vai, ele vai, quando eu digo para outro vem, e ele vem. Naquele mesmo instante Jesus falou que não tinha visto tamanha fé, e naquela mesma hora a sua filha foi curada. Aquele pai, ele também já passou. Ele não está mais nesse mundo, não estamos mais nessa geração. Aleluia! Todos os pais e todos os familiares da Idade Média, todos aqueles que são considerados heróis da fé, aleluia, como William Carey, que foi o pai das missões modernas na Índia, que perdeu um filho lá no campo de batalha espiritual na Índia, que perdeu a esposa lá na Índia. Este foi um grande homem de Deus, mas ele já passou. Nós estamos vivendo um momento aonde nós somos os pais, que temos a responsabilidade de guiar os nossos filhos no caminho do Senhor, mas nós somos falhos. Nós somos falhos e precisamos aprender a ser autêntico com o Pai, aquele que é perfeito, aquele que tudo conhece, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que sabe das nossas necessidades. Oh, glória a Deus! E a Bíblia está nos mostrando no livro de Apocalipse que um dia vai chegar, e este dia chegará aonde nós
iremos ter o privilégio, irmãos, de estar com o Pai eterno por toda eternidade. Quando estamos aqui no domingo, debaixo da glória de Deus, eu tive uma experiência. Eu fechava os olhos, começava a louvar, irmãos, eu sentia como se eu tivesse trasladado para o coral celestial, e aquilo me alegrava. Eu sentia como se eu estivesse cantando no coral celestial. Tamanha glória que Deus estava derramando. E ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que as gerações passam, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Vai chegar um dia, irmãos, que nós estaremos diante do Pai Celestial, aquele que a Bíblia fala que no céu há três que testificam: o Pai, a Palavra e o Espírito. E lá estaremos vendo a presença deste Pai, lá estaremos sentindo a presença deste Pai. Lá estaremos, irmãos, por toda a eternidade, e não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dores, não haverá mais preocupações. Estaremos com o Pai eterno por toda a eternidade, e isso é algo extraordinário. Isso é algo que nós almejamos, irmãos, para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Interessante, irmãos, que a Bíblia nos ensina a pensar nas coisas que são lá do alto. E olha a diferença, como diz lá no livro de Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é a diferença daquele que serve a Deus daquele que não serve? Aquele que serve a Deus, que está olhando para as coisas do alto, que o seu desejo está nas coisas do Senhor, quando ele está passando por luta, quando ele está passando por dificuldade, quando ele está passando por adversidade, o que ele mais deseja é gritar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O seu prazer está nas coisas do Senhor. O seu prazer está nas leis de Deus. O seu prazer está em poder desfrutar das coisas celestiais. Este é o justo. Este é aquele que serve a Deus. Agora, aquele que não serve a Deus, aquele que é ímpio, que o seu prazer está nas coisas do mundo, ele não está muito interessado. Aleluia! Quando fala em partir para a eternidade, ele fala: não posso partir para a eternidade. Por quê? Porque eu tenho muita coisa boa para viver nesta terra. Aleluia! O ímpio, ele está focado nas coisas do mundo. E se nós não atentarmos para isso, nós ficaremos com os nossos olhos nas coisas da terra. E iremos desejar usufruir de tudo isso que a terra tem a oferecer. E nos esqueceremos que existe algo muito maior e mais precioso para vivermos, que é a eternidade com Deus. Agora, irmãos, meditando nesta palavra, ciente que a Bíblia nos mostra que nós temos três inimigos, eu sempre ministrei isso: o mundo, o diabo e a carne. Existe um inimigo que é pior do que os três. Existe um inimigo que é pior do que os três, e pode impedir a nossa entrada no céu, pode impedir o momento de nós desfrutarmos da presença do Pai Celestial, tudo aquilo que Jesus disse que iria preparar para nós. E que coisa terrível é essa, irmãos? Se nós já temos lutado contra o mundo, se nós estamos lutando contra o diabo, se nós estamos lutando contra a carne, e quarto inimigo é esse que é pior do que os três? A soberba. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos o coração humilde,
Quando nós reconhecemos que somos falhos, dependemos de Deus, a tentação pode bater na nossa porta, a adversidade pode bater na nossa porta, o diabo pode vir com a sua opressão para nos destruir. Nós sempre iremos para o joelho, porque reconhecemos que somos nada e dependemos de Deus. Agora o soberbo, ele não consegue reconhecer que é falho, ele não consegue reconhecer que depende de Deus, ele não consegue reconhecer que ele não é forte. A Bíblia fala que José, no momento das suas maiores tentações, o que ele fez? Ele fugiu. Porque ele sabia que ele não era forte para resistir àquela tentação. E o soberbo, irmãos, ele sempre vai achar que ele é forte. O soberbo sempre vai achar que ele está pronto. O soberbo sempre vai achar que ele consegue. Ele sempre vai achar que não precisa mais. Ele acha que não precisa de ensinamento. Ele acha que não precisa de oração. Ele acha que não precisa de jejum. A Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele não vem para a escola bíblica. Por quê? Porque ele acha que ele já tem o conhecimento necessário. Então ele não vem para a escola bíblica. Aleluia. O soberbo, ele não ora, porque ele acha: não, já tenho 40 anos, já tenho 30 anos, já tenho 20 anos de crente, então eu já sei o que eu preciso para vencer a tentação quando bater na minha porta. O soberbo, ele não lê a palavra porque ele entende que ele já tem conhecimento da palavra. O soberbo, ele não aceita a repreensão porque ele acha que ele já sabe. O soberbo, irmãos, infelizmente, é aquele que infelizmente corre um grande risco de não morar no céu. Sabe por quê, irmãos? É notório, nós já sabemos que nós somos tentados pela ação do diabo, que utiliza a nossa natureza pecaminosa ao atraí-la para as coisas do mundo. Então o diabo, que é o nosso adversário, usa o mundo para atrair a nossa natureza, para nos afastar de Deus. Amém? Agora, aquele que é humilde reconhece isso, reconhece que não é nada. Quando ele passar por um momento de adversidade, ele vai reconhecer que depende de Deus. Agora o soberbo, ele nunca vai aceitar: não, capaz, eu sou forte, eu consigo, eu tenho, eu posso, eu não preciso disso. Para que tudo isso? O soberbo lá no mundo, ele vai dizer que não precisa de Deus, porque ele está bem, ele já é uma boa pessoa, ele já faz coisas boas, ele ajuda o próximo, e ele entende que não precisa de Deus. Às vezes existe uma grande preocupação ou escândalo quando há algum adultério, quando existe o adultério. Não que o adultério não seja um pecado que deve ser considerado como grave, mas se dá mais ênfase ou se dá mais valor à gravidade do pecado de adultério do que para a soberba. Mas o próprio Jesus considerou a soberba pior que o pecado de adultério, e podemos provar isso. Quando Jesus estava em determinado local, e os escribas, os saduceus, os fariseus, levaram uma mulher pega em ato de adultério para poder apedrejá-la e testar Jesus. Chegam para Jesus e diz: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério e ela precisa morrer. O que Jesus fez, irmãos? Jesus disse: quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. De um por um foram largando a pedra, largando e saindo, até que não ficou ninguém para acusar aquela mulher. Jesus olha para a mulher e pergunta: mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela respondeu que nenhum tinha ficado,
que Jesus diz? Vai e não peques mais. Agora a Bíblia nos ensina que Deus, ele abate o soberbo. Deus, ele abate o soberbo e dá graça ao humilde. Deus considera a soberba pior que o pecado de adultério. Mas por que Deus considera a soberba pior que o pecado de adultério? Porque quem errou, irmãos, ele está com um coração mais sensível para ser convencido pelo Espírito Santo. Alguns erram no trânsito, ao se estressar e fazer ou falar aquilo que não deveria. E às vezes não fala nada, não fala com a boca, mas fala com as ações. Quando alguém lhe fecha e fala com a mão. Como assim falar com a mão? Faz assim, não. Senta a mão na buzina. Está pecando. Irai-vos e não pequeis. Então, quando nós iramos e não botamos em prática, nós iramos, mas não pecamos, estamos sujeitos a errar. Mas quando apertamos a mão na buzina, diferente daquele que precisa advertir, para que o outro venha se atentar e não cometer aquele erro novamente, uma buzinada, pim, pim. Agora aquele que com raiva, ele pega a mão na buzina e pim, é pecado, irou e pecou. Mas mesmo assim o Espírito Santo consegue convencer, a menos que essa pessoa seja soberba e sempre ache que ela está na razão. Cruzou a placa de pare, bateu em alguém, está na razão. Passou o sinal vermelho, cometeu, foi o responsável por um acidente, vai achar que está na razão, se é soberbo. Aleluia! Cometeu o pecado da avareza, sabe que precisa dizimar e não dizimou. Cometeu o pecado de tantas outras coisas que a Bíblia nos mostra. Mas se é humilde, o Espírito Santo que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele convence. Se é soberbo, ele não aceita a repreensão, nem mesmo do Espírito Santo. Isso é terrível. É terrível, irmão, quando alguém é soberbo. Quando alguém não consegue reconhecer que é falho e depende de Deus para poder se manter de pé. Por isso, irmãos, que a soberba fará, porque muitos, infelizmente, não vão entrar nos portais celestiais. Sempre seremos tentados pelo diabo. Sempre seremos atraídos pela nossa natureza pecaminosa e pelas coisas que o mundo tem a oferecer. Enquanto não partirmos para a eternidade, nós sempre seremos. Temos que crucificar nossa natureza todos os dias, como o apóstolo Paulo disse: esmurro a minha carne. Aleluia, precisamos crucificar nossa natureza todo dia. Agora, se nós deixarmos a soberba envolver a nossa vida, nós não conseguiremos ceder à ação do Espírito Santo. Que coisa terrível, irmãos! Não usufruir das coisas celestiais, não usufruir da presença de Deus, pelo Pai eterno por toda a eternidade, por causa da soberba, que é um câncer. Aleluia! Que nós possamos entender e olhar para a palavra de Deus e para nós mesmos, se porventura estivermos e encontrarmos pela palavra que nós somos soberbos e não aceitamos a repreensão do pastor, não aceitamos a repreensão do líder, não aceitamos a repreensão dos nossos pais, não aceitamos a repreensão do Espírito Santo, nós precisamos tomar uma atitude de lutar contra a soberba, porque senão nós não entraremos nos portais celestiais. Que a soberba não ache guarida no nosso interior. E aonde está a soberba? Aonde? Está no mundo? Está com o diabo? Aonde está a soberba? Está dentro de nós. Dentro de nós.
A nossa natureza pecaminosa, irmãos, está dentro de nós e ela nos atrai ao mundo. Mas se nós somos humildes, reconhecemos as nossas falhas, Deus, Ele nos convence do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos mostrar, nos fazer enxergar dentro de nós as nossas falhas e nós possamos conseguir verificar se há um resquício de soberba em nosso coração. A soberba impede a ação do Espírito. Quantas pessoas que ouvem da palavra, que ouvem da palavra, que ouvem da palavra, que ouvem da palavra, passam meses, passam semanas, indo à igreja, mas não mudam. Por quê? Porque a soberba está cegando os seus olhos, a soberba está tapando os seus ouvidos. A pessoa diz que eu já sei, eu não preciso. Isso é terrível. Que nós nunca venhamos deixar a soberba entrar no nosso coração ou aflorar no nosso coração. Se nós queremos morar no céu, precisamos lutar contra nós mesmos. Precisamos lutar contra a soberba. E aí iremos usufruir daquilo que Deus tem reservado para nós. Porque Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejai vós também. Passamos lutas demais neste mundo. Passamos batalhas demais nesta terra para deixar de entrar no céu por causa da soberba e acharmos que somos alguma coisa, que temos alguma coisa, que sabemos alguma coisa, que não dependemos de Deus, porque já temos anos de crente e de cristianismo. Que Deus abençoe a igreja. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Glória a Jesus.